Verificando a presença de quórum legal e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos. Convido a vereadora mirim, Maria Vitória, para fazer a leitura de uma mensagem. Boa tarde. Por que passa tão lentamente o tempo quando somos jovens e tão rápido quando envelhecemos? Há nos jovens uma energia inesgotável, capaz de provocar as maiores mudanças. Os jovens anseiam pelo futuro, os velhos o temem. Envelhecer não é perder juventude, mas ganhar experiência, sabedoria e histórias para contar. Os conselhos dos mais velhos perduram no tempo e se tornam autênticas lições de vida. O segredo da eterna juventude está em não permitir que o espírito envelheça. Mantenha a espontaneidade e a liberdade do espírito e seja jovem para sempre. Quando somos jovens, corremos em busca de nossos sonhos. Quando envelhecemos, fugimos dos pesadelos. A irreverência não pertence apenas aos jovens. Cresça, mas não deixe que a vida lhe roube a alegria. Cumprimento os vereadores mirins, seus suplentes, familiares, amigos, internautas e os presentes que prestigiam essa sessão. Solicita a primeira secretária, Ana Júlia, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Lavrou-se em ata, aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 14 horas, a 47ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Biguaçu. Dando início aos trabalhos, o presidente Felipe Antônio Ferreira deu início à sessão. Verificando a presença do quórum legal e sob a proteção de Deus, deu por aberta a presente sessão. O presidente Felipe Antônio Ferreira pediu à vereadora Laisa Fagundes que fizesse a leitura de uma mensagem. O presidente cumprimentou os vereadores mirins e seus suplentes, familiares, amigos e internautas, e solicitou que a primeira secretária, Lívia Juliana Feltz, fizesse a leitura da ata da sessão anterior. O documento foi colocado em discussão pelo presidente e aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura do expediente. O vice-presidente Carlos Eduardo Gonçalves Alexandre passou para as manifestações parlamentares, onde a vereadora Laisa Fagundes foi convidada para fazer uso da palavra que, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, solicitou o recapeamento asfáltico da Rua 13 de Maio, no bairro Prado. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que a Rua 13 de Maio encontra-se com muitos buracos. A vereadora Maria Eduarda da Silva Rita solicitou a aquisição de novos computadores para a sala de informática da Escola Donato, no bairro Prado. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que o número de computadores existentes hoje na sala de informática não supre a demanda escolar. O vereador Vitor Gabriel da Silva solicitou a colocação de data show em todas as salas de aula da Escola Donato. Tal solicitação se faz necessária, pois possibilita aulas mais interativas e dinâmicas, e não haverá mais a necessidade de agendar o equipamento para sua utilização. Haja vista que a unidade escolar possui 10 salas de aulas e 2 data shows. O vereador João Vitor Trajano solicitou a colocação de vidros nas janelas das salas de aulas da Escola Donato, no bairro Prado. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que as 10 salas de aulas que a escola possui, todas têm janelas com vidros quebrados. O vereador Guilherme Augusto de Aleluia Exposito solicita a compra de materiais esportivos, bolas de futebol, de vôlei e handebol para a Escola Donato no bairro Prado. Tal solicitação se faz necessária,
haja vista que a escola possui uma quadra e não tem os materiais esportivos necessários para que os alunos possam usufruir a mesma. O vereador Brian Costa Conte solicita manutenção e reparos nas calhas da Escola Donato, no bairro Prado. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que as calhas do telhado da escola acabam tendo acúmulo de sujeiras e folhas de árvores, ocasionando o entupimento da mesma, gerando goteiras. O vereador Itauan dos Santos Araújo solicita a alteração das placas de trânsito da rua João Zeferino de Souza, em frente à Escola Emérita, bairro Fundos. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que nos horários de entrada e saída dos alunos, o trânsito na frente da unidade escolar fica complicado, com muitos carros parados, impossibilitando a circulação de veículos escolares. O vereador Carlos Eduardo Gonçalves Alexandre parabenizou com boas-vindas os novos vereadores mirins e solicitou a instalação de projetores nas salas de aulas do Centro de Ensino Profissionalizante de Biguaçu. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que os profissionais desejam fazer aulas mais dinâmicas aos alunos do CEP de Biguaçu. O vereador relatou que faz aula no CEP e que esta solicitação tornaria as aulas mais produtivas. A vereadora Lívia Juliana Feltz solicitou a demarcação de vagas de estacionamento na Escola Donato. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que, devido ao grande número de comércio ao redor da escola, as vagas são ocupadas por pessoas que não utilizam a unidade escolar. O vereador Felipe Antônio Ferreira solicita a colocação de traves de futebol na quadra esportiva da Escola Donato, bairro Prado. Tal solicitação se faz necessária, haja vista que a quadra da Escola Donato não possui traves de futebol. O vereador deu continuidade com a explanação do projeto de lei da sua autoria, que trata do uso de agrotóxicos no município de Biguaçu. Sendo assim, artigo 1, fica instituído a informação do tipo e da quantidade de agrotóxicos nos produtos comercializados. Artigo 2. O comércio que não informar o tipo e a quantidade de agrotóxicos será impedido de vender o produto, pagando também uma multa de R$ 50 por produto. Artigo 3. Deverá ser feita uma revisão mensal nos comércios de Biguaçu para avaliar se a lei está sendo cumprida. Artigo 4. O consumidor poderá denunciar o comércio que não estiver cumprindo a lei. Estas denúncias poderão ser feitas na prefeitura, já que este órgão que deverá fiscalizar. Artigo 5. Esta lei entra em vigor 6 meses após a sua publicação, para que os comerciantes tenham tempo de providenciar os devidos preparos. Justificativa. Os agrotóxicos fazem um grande mal para a sociedade e produtos que não os indicam a quantidade podem prejudicar o consumidor sem nem o próprio saber. Por isso, este projeto se faz necessário para ajudar o consumidor e sempre se manter informado e saudável. O presidente Felipe Antônio Ferreira passa para o intervalo regimental. A vereadora Lívia Juliana Feltz pede que se dê continuidade à sessão. O presidente declara que esta está em votação, o pedido da vereadora sendo aprovada. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador Juliano Nunes falou da importância de fazer parte do Câmara Mirim e de como foi relevante essa experiência em sua vida política e social. O vereador Felipe Antônio Ferreira comentou sobre a viagem do Encontro Nacional em Brasília e deu explicações sobre a mudança de posicionamento de não aprovar o projeto sobre o aplicativo para cegos. Tal justificativa se faz necessária, pois o vereador Mirim, criador do projeto, não soube direcionar a importância do mesmo. Sendo assim, a Câmara Municipal Mirim de Biguaçu foi contra o projeto. Não havendo mais inscrito nas explicações pessoais, o presidente convocou os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária dos vereadores, que será no dia 28/11, às 14 horas, declarando por encerrada a presente sessão. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Convite. A Câmara Municipal de Biguaçu convida todos para a campanha interna Natal Solidário, que acontece no dia 5/12, das 13 horas às 16 horas. Convite. O Observatório de Educação dos Direitos Humanos, que acontece no dia 10/12, das 9 horas às 16 horas, na Praça Neuro Ramos, Biguaçu. Indicação número 038/2018. Assunto: manutenção na Academia Pública na Rua Homero de Miranda Gomes, bairro Fundos. Autor: vereador Itauã dos Santos Araújo. Indicação número 039/2018. Assunto: construção de abrigo para estacionamento de bicicletas na Escola Emérita, bairro Fundos. Autor: vereador Itauã dos Santos Araújo. Projeto de Lei número 005/2018. Institui o programa Povo na Tribuna no projeto Câmara Mirim de Biguaçu e dá outras providências. Autor: vereador Felipe Antônio Ferreira. Passamos agora para as manifestações parlamentares. Convido o vereador Itauã para fazer uso da palavra. Cumprimento a mesa diretora, os vereadores mirins e seus suplentes, e os internautas e os que prestigiam a sessão. Senhor Prefeito, Itauã dos Santos Araújo, vereador infrafirmado, vem nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar Vossa Excelência a manutenção da Academia Pública na Rua Homero de Miranda Gomes, bairro Fundos. Senhor Prefeito e nobres vereadores, tal solicitação se faz necessária, haja em vista que os equipamentos estão em péssimo estado de conservação, tendo a necessidade da manutenção, ou até mesmo a troca. Esses equipamentos, no estado que se encontram, oferecem risco à população que o utiliza. Dessa forma, pedimos que encaminhe tal solicitação à secretaria responsável para que sejam tomadas as providências necessárias. E desde já agradeço os cumprimentos e esforços de Vossa Excelência, em nome de esforço e atendimento dessa casa. Senhor Prefeito, Itauã dos Santos Araújo, vereador infrafirmado, vem nos termos da lei do regimento interno dessa Casa Legislativa solicitar Vossa Excelência a construção do abrigo para estacionamento de bicicletas na Escola Emérita, bairro Fundos. Senhor Prefeito e nobres vereadores, tal solicitação se faz necessária, haja em vista que as bicicletas utilizadas pelos alunos para irem à unidade escolar ficam ao ar livre, sofrendo danos como ferrugem e desgastes provocados por raios solares e chuvas. Dessa forma, pedimos que encaminhe tal solicitação à secretaria responsável para que sejam tomadas as providências necessárias. E desde já agradeço o cumprimento e esforço de Vossa Excelência, em nome de esforço atendimento dessa indicação, desta casa.
Convido o vereador Felipe para fazer uso da palavra. Bom, primeiramente uma boa tarde a todos, em especial aos meus colegas de mesa diretora, os vereadores mirins aqui presentes, a todos que prestigiam essa sessão e aos internautas. Venho aqui apresentar então primeiramente o meu projeto de lei, que é instituir o programa Povo na Tribuna do projeto Câmara Mirim de Biguaçu e das outras providências. Artigo 1º. Institui o projeto Povo na Tribuna do projeto Câmara Mirim no município de Biguaçu. Artigo 2º. Os vereadores mirins deverão ouvir o povo de Biguaçu para assim receber seus problemas e instituir alguns projetos ou indicações ou até requerimentos. Artigo 3º. O programa Povo na Tribuna ocorrerá em uma quarta-feira a cada 2 meses. Parágrafo único. As propostas apresentadas pelo povo das comunidades, pelo povo da comunidade, que forem acatadas pelos vereadores mirins, deverão ser apresentadas. E artigo 4º, esta lei entra em vigor 30 dias após sua data de publicação. Agora, a minha justificativa para ter criado esse projeto é que os vereadores mirins ele devem representar os cidadãos de Biguaçu. Porém, a maioria dos projetos, indicações e requerimentos são, na verdade, ideias dos mirins, em que eles veem os problemas, ou do projeto Tribuna na Escola, que é quando eles acatam os problemas dos alunos. E o povo de Biguaçu, que também tem os seus problemas e vê os problemas, a gente às vezes pode não ver como eles e não representar. Então a ideia é que a gente represente, além dos alunos das escolas e os nossos problemas, que a gente consegue ver a comunidade, o que a própria comunidade vê. Por isso que esse projeto se faz necessário. Então, desde já, agradeço. Obrigado. Passamos neste momento para o intervalo regimental. Peço ao senhor presidente que dê continuidade à sessão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. No horário das explicações pessoais, usou da palavra o vereador Victor Gabriel. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer à Câmara Mirim de Biguaçu pela experiência que eu tive com esse projeto. Foi muito gratificante fazer novos amigos e aprender sobre cidadania e política. Obrigado. Vereadora Camille Roberta. Boa tarde a todos. Gostaria de a experiência aprendida na Câmara Mirim. Fiz grandes amigos, aprendi sobre a política. Foi muito gratificante participar desse projeto. Nosso encerramento será no dia 5 de dezembro com o Natal Solidário. Desde já convido a todos. Feliz Natal, um forte abraço. Vereadora Mirim, Clara Machado. Boa tarde a todos. Gostaria de relatar um pouco sobre a minha pequena trajetória na Câmara Mirim. Tive muitas experiências, amizades novas, conheci muitos lugares. Desejo a todos um Feliz Natal e até o ano que vem. Vereador Mirim, Victor Hugo. Boa tarde a todos. Eu queria falar sobre o encontro de semana passada que a gente foi em Florianópolis, que a gente foi na ULESC e no encontro de todas as câmaras mirim de Santa Catarina. E também queria dar um parabéns para todo o pessoal da Câmara Mirim, que é meus amigos e me ajudaram a saber o que é política, porque eu não sabia. E queria dar um Feliz Natal e um Ano Novo.
Não havendo mais inscritos nas explicações pessoais, darei agora as minhas explicações pessoais. Bom, primeiramente, eu queria dizer, né, como esta é a nossa última sessão e nosso penúltimo encontro, tendo só mais um na semana que vem no Natal Solidário. Foi uma experiência muito bacana. Em 2017, quando eu entrei no Câmara Mirim, eu nunca me interessei por política. Posso dizer assim que eu nunca via notícia de política, estava mexendo na internet, aparecia uma notícia de política, eu nunca ligava, porque eu sempre achei a política uma coisa chata, né, e eu achava que aquilo era só o que eu via às vezes, então, por ser aquilo, eu não me interessava. Aí, quando foi me proposto para entrar no Câmara Mirim, eu pensei porque ia relacionar com política, eu não gostava muito. Mas eu resolvi entrar, né, para ver se era realmente tudo aquilo que eu pensava, ou se podia ser mais alguma coisa. E aí, eu entrando nisso, eu descobrindo certinho o que é a política, o papel de um vereador, o papel até da escola legislativa e outros mais, eu descobri que não era, que eu estava com a cabeça muito fechada e que tudo que eu pensava era só 0,5% do que realmente é a política. Então, eu comecei a me interessar mais e comecei a gostar de vir toda quarta-feira, vim aqui no Câmara Mirim para saber o que era, para aprender um pouco mais sobre política. E hoje, quando aparece uma notícia de política, eu já me interesso mais, eu já quero saber o assunto, eu já tenho minhas opiniões formadas. Então, graças ao Câmara Mirim, muita coisa mudou. Né? Eu já comecei a ter mais opinião sobre política, a ver alguns políticos, pesquisar sobre a história deles. Agora, essa época de eleição também. Então, aí eu comecei a me interessar mais por política, porque até a Câmara Mirim me deu muitas experiências novas. A gente teve vários encontros, várias saídas de estudo, projetos, indicações. Eu pude relatar vários problemas, né, porque para quem não gostava de política, eu nunca via os problemas da minha comunidade. Quando eu entrei no Câmara Mirim e vi que eu podia relacionar eles, resolvi começar a pesquisar. Então, eu realmente comecei a ver todos os projetos, todas as indicações que eu podia fazer para ajudar a minha comunidade e o município de Biguaçu. Além dessas experiências, né, eu tive a honra de participar 2 vezes do Encontro Nacional em Brasília, né, dos deputados mirins em Brasília, o Encontro Nacional, e eu tive a honra de não ir uma vez, mas sim 2, né, nesses 2 anos de mandato, na primeira vez como segundo secretário e esse ano como presidente da Câmara. E além dos encontros estaduais, em que eu participei dos 2 também, foram 2 experiências muito gratificantes. Então, infelizmente está acabando. Eu acredito que alguns vereadores mirins vão participar do Câmara Mirim ainda ano que vem. Eu não vou poder, infelizmente. Mas eu sempre estarei, quando tiver tempo, eu poderia vir aqui fazer uma visita. Eu sempre estaria assim, de olho, né? Agora que eu me interessei muito pela política. Então, eu acho que eu sempre vou estar assim, mais interligado com isso, até com a Câmara Mirim. Se eu puder vir aqui um dia, nos outros mandatos, eu venho. Então, era isso, né? Então, muito obrigado a todos, parabéns a todos que conseguiram cumprir seus 2 mandatos, aqueles que entraram em alguma parte do mandato, né, na metade, faltando 1 ano para acabar, conseguiram cumprir até hoje, conseguiram ter a responsabilidade, né? E além de participar na Câmara Mirim, tinham coisas à parte, como o vereador Victor Hugo, que ganhou medalhas, teve que fazer viagens, mas mesmo assim teve a responsabilidade de pausar o Câmara Mirim e voltar depois, assim como outros que tiveram seus problemas pessoais tiveram que voltar depois. Então, parabéns a todos. Eu espero ver alguns aqui na Câmara Mirim que puderem ano que vem, que todos vão fazer uma grande diferença aqui em Biguaçu, como já fizemos nesses 2 anos de mandato. Então, era isso. Um Feliz Natal a todos. Obrigado. Não havendo mais inscritos nas explicações pessoais, declaro por encerrada a presente sessão, sendo esta a última deste mandato.